Muito bom, muito bom. E aí eu preciso te fazer, Daniel, mais duas perguntas importantes, que as pessoas que estão assistindo aqui, com certeza têm perguntas bem parecidas com essa, né? Que se a gente está falando de um investimento, que ele tem um potencial de ganho, de lucro, obviamente, quem está acompanhando aqui o canal sabe que existem riscos nos investimentos. Então, eu quero abrir aqui o espaço para você também falar quais são os riscos dessas operações e quais são as formas de mitigar um pouco esses riscos. Não, excelente ponto, Ricardo. Isso é um ponto aqui na INCO a gente fala que a gente gosta de ser 100% transparente com os investidores. A gente realmente é. O que a gente faz? Assim, primeiro ponto, qual que é o risco? Você está investindo, pessoal, na economia real, você está investindo em uma empresa. Qualquer investimento tem risco. Então, assim, é o que o Ricardo falou. Para conseguir maiores rentabilidades, você vai ter que correr algum risco, não tem jeito. Senão, o único jeito é deixar realmente parado um investimento ali do Tesouro Direto com risco bem baixo, né? Então, assim, qual que é o risco? Seria você investir em uma empresa dessas e essa empresa ter algum problema, né? Assim, ao longo do período, ela teve uma crise, aconteceu alguma coisa que o fluxo de caixa dela apertou e ela não conseguir pagar essa dívida que ela assumiu com você no prazo combinado. O que a gente faz primeiro para mitigar isso? Seleção. Então, a análise, né? Então, a gente busca realmente sempre analisar as empresas, entender qual que é o histórico daquela empresa, o que a empresa já fez no passado, já fez vários projetos ou é o primeiro? A gente não vai pegar uma empresa iniciante, vai pegar empresas que já tem um histórico legal, já tem no mercado há anos. Quem são aqueles sócios? Eles são bem falados no mercado? Eles têm processos? A gente faz uma análise também dos sócios e também do projeto. O projeto é um projeto que já está mais avançado em vendas? Não está? Se é um Minha Casa Minha Vida, ele está assinado com a Caixa? Não está? E a gente tem toda a equipe especialista para analisar cada mercado e entender o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, garantias. Os projetos lançados na plataforma possuem garantias. Essas garantias podem variar de projeto a projeto. Existem projetos que vão ter garantias pessoais, que vai ser, por exemplo, um aval de um sócio. Então, você está investindo na empresa, com a garantia da empresa de pagar, com os bens daquela empresa podendo ser executados, e também dos sócios, né, sendo avalistas na pessoa física, podendo executar essa pessoa na pessoa física na justiça. Outras ofertas possuem garantias reais, são garantias mais sólidas ainda. Pode ser um imóvel em alienação fiduciária, pode ser pegar os recebíveis que aquela empresa tem de outros projetos e são cedidos, né, como garantia. Então, cada oferta possui garantias diferentes. E esse risco, Ricardo, assim, a gente gosta de deixar isso muito claro para os investidores. Então, além de disponibilizar todos os documentos para o investidor poder fazer a própria análise, se ele quiser, a própria INCO, né, coloca na capa da oferta o grau de risco, que varia de A a E, sendo A de menor risco e E de maior risco. Então, por exemplo, as ofertas de grau de risco E tendem a ter maiores rentabilidades. Por exemplo, já lançamos uma oferta de grau de risco E na plataforma com rentabilidade de 30% ao ano. Mas, claro que é um risco mais alto. E tem outras com rentabilidades menores ali, que vão estar hoje na faixa de 18%, 19%, que ainda são rentabilidades muito altas, mas que têm ali garantias mais sólidas. Então, realmente, o legal é que a gente tem oferta tanto para o perfil de investidor conservador, como para o perfil de risco mais agressivo. E, independente do perfil de risco, Ricardo, acho legal também falar que a gente sempre fala que na INCO, o investidor, a plataforma não foi feita para fazer um investimento. Vou fazer um investimento aqui. Não. Imagina um investidor querendo investir 10 mil reais. Ao invés de investir 10 mil reais em um projeto, na INCO ele pode diversificar isso em 20 projetos de 500 reais. Então, vamos supor que um dos projetos tem algum problema. Se ele investir em 20, um deles tendo problema, mesmo assim, a rentabilidade da carteira dele vai ser uma rentabilidade muito alta. E, claro, esse projeto que teve problema vai ser executado e aí tem todos os mecanismos, né, para juntar os investidores, fazer toda a gestão dessa execução na justiça. Né? A gente jamais deixaria... Imagina, cada investidor ter que executar na justiça 500 reais. Não, a INCO junta todos os investidores, contrata o escritório parceiro e faz a execução das garantias na justiça ali para poder buscar o capital de volta para os investidores. Muito bom, muito bom. Então, deixa eu ver se eu entendi. A INCO, então, ela é essa plataforma, né? Então, ela é regularizada, tem toda a certificação do Banco Central para oferecer esse tipo de oportunidade de investimento. Então, ela fica ali nesse meio campo entre o investidor e a empresa, né? Que é essa, sim, que está pagando esses juros, né? Digamos assim, desse empréstimo, desse financiamento, que é o lucro do investidor. Então, a INCO está ali no meio disso e para disponibilizar essas oportunidades lá na plataforma, o primeiro passo é que a própria INCO já tem um comitê de análise de risco. Né? Ela não vai colocar uma empresa ali que não seja confiável. Né? Então, acho que seria esse o primeiro ponto nessa análise de risco. O segundo ponto, então, é que cada oferta que vocês colocam lá,
ela tem garantias, né? E essas garantias variam, né, de oferta a oferta, de empresa a empresa, e aí vocês colocaram esse rating, né, que seria esse ranking que vai de A até E, né? Então já é bem legal também para o investidor saber um pouquinho mais, mais informação, mais transparência para o investidor saber o que ele está investindo. E um terceiro passo, então, seria que se por acaso alguma construtora vier a dar algum calote, não pagar o que deveria pagar para os investidores, também tem uma assessoria jurídica aí para ir atrás dessas garantias. Sim, a Inco faz toda a parte de cobrança. A Inco tem um processo, né, de cobrança desde o início, que a gente vai avisando as empresas, olha, vai chegar o seu vencimento, avisamos com antecedência. Se ela não paga, por 30 dias a gente vai tentando intermediar, fazendo reuniões, tentamos entender, às vezes até podemos fazer uma renegociação ali, a empresa pede mais um prazo de 2 meses, pode acontecer. Se a empresa não pagar, não der um sinal, a gente vai para a parte de execução judicial. É legal falar que isso aí realmente assim, é um risco que existe, é importante o investidor entender isso, por isso é importante diversificar. Eu mesmo, Ricardo, assim, eu invisto em todas as ofertas lançadas na plataforma. Eu investi em mais de 200 ofertas lançadas. Então, assim, com isso eu montei uma carteira super diversificada. Tivemos casos com problema? Tivemos. Hoje a inadimplência na Inco medida, hoje é em torno de 2%. Realmente é baixo. Mas é por isso que é importante diversificar. Porque se você investiu só naquela que teve inadimplência, o risco estaria concentrado, né? Se você diversificou, sua carteira está rendendo muito mais. E é importante falar que nas que estão atrasadas, são 2 construtoras que estão atrasadas. Essas 2 construtoras já estamos na justiça executando e fazendo todos os trâmites para poder recuperar o capital para os investidores.